entrando propriamente na defesa, num primeiro momento, eu alego que o Procurador-Geral da República feriu o princípio da congruência. Por quê? Nas alegações finais, ele aponta 2 novos fatos que não existem na denúncia. E o Supremo Tribunal Federal, o artigo 384 do Código de Processo Penal, diz claramente que não é possível que o réu se defenda de algo que não lhe foi imputado. E traz, então, o Procurador-Geral 2 novas imputações. Primeiro, o desfile da Marinha ocorrido em 10 de agosto de 2021, na Praça dos Três Poderes, que foi interpretado por ele como ato simbólico de apoio ao suposto intento golpista. E depois a ausência de Almir Garnier na cerimônia de passagem de comando da Marinha em 2023. Hoje, o doutor Paulo Gonet abandonou essa linha, mas como isso está nas alegações finais, estou fazendo constar, né, para que fique claro que isso é um caso expresso de mutatio libelli. Ou seja, se tiver que imputar 2 outros fatos, tem que fazer o aditamento à denúncia. Ou, senão, o Supremo Tribunal Federal tem que pedir para desconsiderar no julgamento esses 2 fatos, que são fatos novos. Segundo, a colaboração premiada de Mauro Cid. A proposta do Procurador-Geral da República, ela é injurídica, ela não existe. E carreará inúmeros problemas para o Supremo Tribunal Federal, caso ela seja aceita, por um motivo muito simples. Hoje, ou se homologa e aceita a delação, e a delação foi homologada, ou ela é rescindida. Então, veja só, nós não estamos pedindo aqui a nulidade da delação, nós estamos pedindo a rescisão da delação. Agora, os senhores imaginem o seguinte: foi qualificado o senhor Mauro Cid com vários epítetos desairosos, entre eles, omisso, adotante de narrativa seletiva, portador de comportamento ambíguo, contraditório, resistente ao cumprimento das obrigações pactuadas, seu comportamento provocou prejuízos relevantes ao interesse público e faltou com a lealdade ao longo do procedimento. E que esses vícios comprometem a credibilidade integral dos seus relatos. Quem disse isso? Paulo Gonet. Não fui eu. Então, eu pergunto a Vossas Excelências, é possível convalidar essa delação? Ou ela tem que ser rescindida? Se ela tem que ser rescindida, e hoje eu vi uma ginástica feita pelo Procurador-Geral da República para tentar dizer que, se ela for rescindida, os fatos permanecem rígidos. Permanecem rígidos para quem? Só se for para acusação. Então, os senhores vão ter que decidir isso, porque a proposta feita por ele é de mitigação do acordo. Então, em vez de se cumprir tudo aquilo que estava pactuado, né? Então, e o que é que estava pactuado? Né? A concessão de perdão judicial, a concessão de redução da pena no valor máximo e que haveria uma conversão automática de pena privativa de liberdade em restritiva de direito. E o Procurador-Geral da República pleiteia agora justamente o contrário, que lhe seja reduzida a pena em apenas 1/3, que não se converta a pena automaticamente em privativa de liberdade e se mantenha a validade da delação e que não se conceda o perdão judicial. Então, é bastante incongruente, né? E eu acho que aí a pergunta feita pelo ministro Fux
tem total pertinência, porque o Procurador-Geral da República disse isso. E muitas vezes ele foi chamado para corrigir informações que ele não tinha passado ou tinha passado de forma equivocada. Ou outras coisas que apareceram antes na imprensa que levaram à sua convocação. Então, efetivamente, essa mitigação oferecida ou pedida pelo Procurador-Geral da República, ela não pode ser acolhida, porque ela é uma jabuticaba. O Supremo se acolheu e veja o seguinte, em vários casos isso aqui chegou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal jamais deu guarida a esse tipo de mitigação. Por quê? Qual é o conceito? Qual que é a natureza jurídica, né? É a natureza de um ajuste formal, é de um contrato, onde a pessoa oferece a colaboração e, em troca, ela recebe benefícios. Então, eu peço a vossas excelências, nesse caso, que rescindam o contrato de colaboração. Isso implica no desmonte total da ação penal? Não. Haverá apenas o trabalho de se dizer qual prova foi produzida efetivamente, independentemente da colaboração viciada, e prossegue-se, se existir alguma dessas provas independentes, né, para análise de Sua Excelência o relator e, consequentemente de todos os senhores ministros. Peço desculpas porque, como o ministro Zanin marcou para o dia 2, e a pedido do ministro Alexandre de Moraes, eu estava fora do Brasil, tive que vir correndo, e quando chega-se aqui em Brasília, você imediatamente já pega alguma coisa, né? No meu caso, é uma faringite com tosse de cachorro, que eu não sei como é que chama, talvez seja faringite mesmo, né? E coisas semelhantes, né? Espirro, e a voz, vou perdendo a voz. Por isso até que estou falando num tom abaixo do meu natural. Ausência de nexo causal. É preciso que haja o nexo causal individualizado. Não pode acontecer de se ter uma narrativa globalizante. Todo o processo tem que ter uma individualização. Embora o crime seja multitudinário, né? No caso daqueles que supostamente fazem parte desse núcleo, tem que se deixar claro exatamente o que foi que eles fizeram. Eu digo que não há o nexo causal, e sim uma narrativa globalizante, com base numa pergunta feita ou várias perguntas feita pelo nosso nobre relator, ministro Alexandre de Moraes, no dia 21 de novembro de 2024, às 14 horas, aqui no Supremo. Mauro Cid prestou esclarecimento. Pergunta ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor disse há pouco tempo que, em relação à reunião do dia 7 de dezembro, que era uma reunião de expectativa das Forças Armadas, porque as forças ficaram sabendo da reunião, tudo. Eu queria saber o seguinte, as forças, o senhor, as pessoas do governo, sabiam do dia 8? Cid, não, senhor. Ministro Alexandre de Moraes, eu não digo nem das consequências do dia 8, mas sabiam de que algo ia acontecer no dia 8? Não, senhor ministro. O dia 8 foi uma surpresa para todo mundo. Os militares estavam de férias. Inclusive, tem uma mensagem minha trocada com a minha esposa, que está no inquérito, que está aquela confusão toda, prendendo as pessoas. E aí, os presidentes dos países apoiando o presidente Lula, rechaçando o que aconteceu. E aí eu falo para ela, imagine se o presidente tivesse assinado alguma coisa, o caos que ia ser. Então, ninguém nem sabia o que estava acontecendo, o que estava. O dia 8 foi uma surpresa para todo mundo. Os militares estavam todos de férias.
Eu já estava desligado, eu já estava de férias na casa do meu irmão. Realmente foi uma surpresa muito grande. No mesmo sentido, quando interrogado no curso da ação penal, Mauro Cid negou que os acusados tinham ciência prévia do 8 de janeiro. Pergunta ao advogado. Muito obrigado. Eu queria saber, senhor ministro relator, se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos do 8 de janeiro, evidentemente antes do 8 de janeiro. Ministro, o senhor teve? Réu, não, senhor. Ministro Alexandre de Moraes, em relação à organização, advogado, aos atos de violência de 8 de janeiro aqui no Supremo, se ele soube de alguma coisa do movimento do 8 de janeiro, senhor ministro Alexandre de Moraes, o movimento que resultou no 8 de janeiro, advogado, que resultou no 8 de janeiro do próprio fato que iria acontecer. Ele teve informação antecipada? Ministro Alexandre de Moraes, o senhor teve alguma informação? Colaborador, não, senhor. Advogado, no Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Ministro Alexandre de Moraes, por favor, réu, não, senhor. Nenhum dos réus tinha conhecimento do dia 8 de janeiro. Então, não pode, obviamente, haver uma conexão do que aconteceu antes com o que aconteceu depois. As provas citadas pelo Procurador-Geral da República. Na denúncia e nas alegações finais, ele atribui a cerca de 10 acusados específicos a prática desses atos, especialmente o de organização criminosa. E a acusação ampliou isso nas alegações finais para 31 acusados. A relação causal descrita pela Procuradoria-Geral da República em 3 blocos. Primeiro, uma sequência concatenada de atos múltiplos ao longo do tempo em conjunto configuraria um crime. Isso é a maior falsidade que possa existir. E explico daqui a pouco. A unidade finalística entre todos os agentes, todos queriam o golpe, mas não descreve a conduta individualizada de ninguém. Apogeu do plano violento em 11 de janeiro. Aí conecta atos anteriores e diversos ao resultado, já negados, inclusive, pelo próprio colaborador. Com essa narrativa, ele corta o nexo causal, o que na ciência penal inviabiliza qualquer condenação. Isso é o básico, né? Ação, resultado e nexo causal. Se não tem nexo causal, o resultado não aconteceu por conta da ação. Roxin traz mais um elemento, que é a criação do risco proibido. A ação, ela tem que ter um risco proibido, ela não pode ser um risco permitido. É um risco que a pessoa vai correr para produzir algo que vai se transformar em crime. E a crítica ao sistema eleitoral pode causar o 8 de janeiro? A liberdade de expressão ela pode ser criminalizada? As coisas mais desagradáveis, elas podem ser ditas em nome da liberdade de expressão. As pessoas mais detestáveis, elas podem dizer o que elas pensam. E o Procurador-Geral da República, ele, para justificar esse golpe, ele usa documentos apreendidos que supostamente revelam que a organização criminosa planejou a propagação coordenada de ataques ao sistema eletrônico de votação. Foi fixada por escrita a diretriz de repetição contínua da narrativa de vulnerabilidade das urnas eletrônicas como forma de deflagrar movimentos de rebeldia contra os resultados desfavoráveis ao grupo.
eu queria até pedir depois ao nosso presidente, isso aqui eu anotei, porque o senhor Procurador-Geral da República disse que no dia 5 de julho de 2021, o almirante Garnier estava na reunião famosa, e ele não estava. Quem estava lá representando a Marinha era o contra-almirante Marcelo Francisco Campos. Então, se eventualmente o representante do Procurador-Geral da República pudesse retificar essa informação, seria muito útil para a defesa e para todos os senhores ministros que vão julgar o caso. Live realizada no dia 29 de julho de 2021, que seria o marco simbólico das ações de estímulo social. O marco simbólico foi a live transmitida, diz o Procurador-Geral da República, diretamente do Palácio do Planalto. Apresentou uma série de alegações falaciosas sobre o sistema eleitoral, em manobra que se mostrou voltada a direcionar a opinião pública para a hipótese de insurreição. Então, veja que o Procurador-Geral da República usa a expressão o marco simbólico. O direito penal moderno é o direito penal dos fatos, não é o direito penal simbólico. Já morreu, isso não existe mais. Né? Qual é o fato? Ah, não, isso aí simbolicamente levou a isso. A entrevista concedida em 3 de agosto, supostamente intimidando o ministro Luiz Roberto Barroso, eu confesso que jamais vi o ministro intimidado. Né? Entrevista nos pingos dos is, com a finalidade de reiterar alegações infundadas contra o sistema eletrônico de votação. E por aí vai. Né? Eu mostro para Vossas Excelências o seguinte: isso aqui é um projeto de lei de autoria do senador Lindbergh Faria, que até há pouco estava aqui, e cujo relator fui eu mesmo. E o que com toda a razão, que tem a ministra, em 2011, tinha sido uma lei aprovada em 2008 ou 2009, que dizia que o voto de 2014 seria impresso. Então, eu dei o parecer dizendo, foi em 2009 que foi criado isso na chamada mini-reforma eleitoral, dizendo primeiro que eu achava que era inconstitucional, porque era possível identificar o voto. E segundo, em 2002, foi feita uma experiência com votos impressos, né? E isso deu com os burros na água. Ficava ali nas impressoras, ninguém pegou o voto, atrasou a votação, foi um fiasco. Tanto é que a eleição de 2004, que também teria o voto impresso, em 2003, isso foi revogado. Então, há uma pessoa que sepultou, naquele momento, o voto impresso no Brasil. E essa pessoa fui eu. Né? Então, eu digo, não me ofende de forma alguma, embora eu conto até a origem, por que isso aconteceu. Eu era promotor na minha primeira cidade, e aí, naquela votação que marca, não era bem um voto impresso, mas apareceu uma pessoa dizendo para mim, promotor, eu vou matar minha família. Por quê? Eu só tive um voto na urna que nós teríamos todos que votar. Vou matar minha família. Eu procurei o juiz, naquela época os senhores sabem, não era fácil do jeito que eu estou contando. A gente tinha que fazer um recurso, mandar essas urnas para cima, lá eles teriam que fazer a recontagem, ou mandava fazer a recontagem. Vamos fazer essa recontagem? Vamos. E apareceram os votos da família. Então, eu nunca confiei nesse tipo de voto. Né? E depois, o hoje desembargador Veloso me conta que quando ele, aqui no TRF1, me conta que quando ele era
promotor no Piauí, aconteceu também exatamente a mesma coisa. Agora, me diga uma coisa, se alguém disser que essa urna ela é sujeita a fraude, se essa urna ela pode levar a uma série de sabores, que a única maneira de se auditar não é a da urna eletrônica, é desse voto impresso. E se, eventualmente, o Congresso ceder a essa solução e voltar o voto impresso, isso, de alguma forma, configura golpe de Estado, atentado violento ao Estado democrático de direito. Então, nós temos que tolerar essas bobagens. Isso não... essa criminalização do discurso, nós acabamos depois perdendo o direito de dizer algumas das coisas que nós gostaríamos. Então, eu imagino que esse tipo de situação, ele, de vez em quando, a gente enfrenta. Nós não podemos fazer a criminalização do dissenso. Eu pego aqui uma reportagem, né, que mostra um caso em que aconteceu recentemente, em que Boulos, Ricardo Noblar, um jornalista, e o deputado federal Túlio Gadelha fizeram em emissora de rádio, né, ou nos locais próprios, né, da manifestação, uma manifestação, várias manifestações. No Twitter, Boulos disse: um lembrete para Bolsonaro. A dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina. Além de ser um erro histórico, né? Quem terminou na guilhotina foi o Luís XVI. E a dinastia não começou com Luís XIV. Mas, enfim, jogo jogado. É um discurso de ódio, fazendo alusão à Revolução Francesa. Já Noblar publicou a mensagem: do jeito que vão as coisas, cuide-se, Bolsonaro, para que não apareça outro louco como Adélio Bispo. E em referência ao autor da facada, né, sofrida pelo então candidato a presidente, em referência ao Adélio, naturalmente. E, por fim, o deputado federal Gadelha curtiu um comentário de uma usuária do Instagram que sugeria: uma facada verídica resolveria tudo. Então, o Ministério Público Federal, primeiro, houve uma requisição pelo ministro da AGU, se não me engano, naquela época era hoje ministro do Supremo, né? E o Ministério Público Federal deu o seguinte parecer: a favor do arquivamento das investigações devido à ausência de dolo e de risco à soberania nacional. Na nova decisão, também não foi constatada a intenção específica de ofender a honra de Bolsonaro. Teria ocorrido apenas uma crítica de caráter político, com expressões insignificantes do ponto de vista criminal. É previsível que haja manifestação de pensamentos, opiniões e ideias em redes sociais a respeito da conduta de pessoas que exerçam cargos políticos. Isso tudo é o parecer do Ministério Público. A defesa de Boulos disse o seguinte: a liberdade de expressão é um direito constitucional que encontra limites apenas na verdade e na ciência, não sendo suscetível, assim como as instituições de Estado, às vontades dos agentes políticos de ocasião, ou seja, não sendo suscetível às vontades dos agentes políticos de ocasião. Então, nós não podemos ficar aplicando duas regras. A regra Bolsonaro alguém pode dizer que seria bom que ele tivesse sido morto com uma facada, ou que aquela facada foi fake, ou que a solução seria guilhotina. Então, tem que haver a tolerância contra esse tipo de discurso. É um discurso
quase que de um débil mental, mas é um discurso. Nós vamos levar isso a cabo sempre. Já caminhando para o final, infelizmente o tempo é curto, né? Eu tenho a dizer que tudo isso insere-se dentro do exercício da liberdade de expressão política. Eu temo o seguinte, eu contei a história do Jarbas Passarinho, e o ministro, foi ministro também, mas foi muito mais do que isso, Marco Maciel, dizia uma coisa impressionante, dizia o seguinte, o problema do arrependimento é que ele vem depois, tá? E eu, sinceramente, independentemente do resultado, eu acho que esse resultado ele não vai permanecer. A história vem aí em seguida, né? E tudo aquilo que nós... A reflexão que já resolvido esse problema, se os parlamentares tivessem um pouco de tutano, essas coisas não precisavam ter chegado a esse extremo. Mas eu gostaria de citar, eu não sei se a pronúncia é essa, porque eu comprei esse livro pela primeira vez, mas é Gustavo Maltausch, chama Contra Toda Censura. Ele faz uma citação, o princípio da liberdade de expressão existe precisamente para proteger o discurso dissidente. Ele existe para permitir aqui que o pensamento hegemônico considera ofensivo, errado, ruim, feio, injusto ou hediondo. Ele protege o discurso que nós consideramos vil e odioso. Se ele protege até isso, ele protegerá todo o resto. E assim nós teremos sobre a força inabalável desse princípio a liberdade para pensar, falar e criticar o que quisermos. É preciso, assim, defender a livre expressão de todos, inclusive a dos nossos maiores e mais odiosos inimigos. Eu passo para as imputações que são feitas contra Garnier de uma maneira específica. Hoje, o procurador-geral ele ficou apenas com a afirmação de que ele teria colocado tropas à disposição, abandonando, evidentemente, por ausência de lastro. Por exemplo, a nota que foi assinada no dia 11 de novembro, ou publicada no dia 11 de novembro de 2022, ficou provado que os 3 comandantes assinaram, não a mando de Bolsonaro, mas porque eles queriam abaixar a temperatura no país. A outra acusação de que Garnier, no dia 7, e é bom lembrar isso aqui, porque o que acontece? Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, ele diz o seguinte, que ele nunca afirmou categoricamente que isso teria acontecido no dia 7. Diz o seguinte, a defesa de Almir Garnier também procura alegar que a denúncia é omissa quanto ao momento exato em que o almirante declarou seu apoio ao então presidente da República. Sustenta que, de acordo com os comandantes, Garnier teria colocado suas tropas à disposição em encontro posterior ao dia 7/12, o qual não se encontra narrado na denúncia. A alegação não merece acolhida. A denúncia expressa ao afirmar que as investigações apuraram uma série de encontros, nem todos com data especificada, voltadas à apresentação das medidas excepcionais, e deixa claro que todos esses encontros não há notícia de resistência de Almirante Garnier ao intento golpista. Ou seja, disse que fui eu que disse que foi dia 7 de dezembro. No entanto, o que diz a denúncia? Em relação ao almirante de esquadra Almir Garnier Santos, os depoimentos prestados pelo general Freire Gomes e pelo tenente brigadeiro Batista Júnior apontam que na reunião de 7 de dezembro, no Palácio da Alvorada, então o comandante da Marinha se colocou à disposição de Jair Bolsonaro para seguir as ordens necessárias ao cumprimento do decreto. Então, realmente, o Procurador-Geral da República disse que no dia 7 aconteceu isso. E agora
Mudou de opinião, é direito. Só que ele fala que isso teria acontecido numa outra reunião. A outra reunião que aconteceu foi no dia 14 de dezembro. E aí já vem o procurador-geral dizendo: pouco importa nesse sentido se a fala contundente de Garnier foi proferida exatamente no dia 7 de dezembro de 2022 ou poucos dias depois. A imputação que lhe recai não se resume a uma fala em um dia específico, mas sua adesão a todo processo criminoso de mobilização das Forças Armadas em prol de uma ruptura internacional. Ele está dizendo que foi numa reunião posterior. Só que acontece o seguinte, Batista Júnior, eu perguntei a ele, o senhor voltou, estava em Pirassununga, o senhor só voltou a Brasília no dia 12 de dezembro? Perfeito. Já Freire Gomes, o senhor foi avisado do problema com sua mãe no dia 7 ou 8? No dia 7, durante a reunião. E o senhor viajou no dia 8? Dia 8, porque só consegui passagem no dia 8. E o senhor retornou quando, general? Dia 13. Entre esses dias, reuniões que estão aqui nos autos são dia 7 e 14. Entre o dia 7 e 14, esse período que o senhor foi ver sua mãe que estava doente, o senhor chegou a fazer alguma reunião, ainda que virtual? Não. Então, não existiu essa reunião. Foi afirmado que era dia 7 e isso não existiu. Então, essa é a acusação principal. A outra é gente que teria elogiado, manda sentar o pau no fulano de tal e elogiar o Garnier. Isso é prova de quê? Isso é acusação de quê? Qual é o fato objetivo contido nisso? E outra coisa, em relação a esse nexo causal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse no dia 1º. Se ele quisesse desfazer o que estava lá na frente, ele confiou no comandante do Exército, tanto é que ele o demitiu, confiou no GSI, que depois foi demitido também, né? Ele teria acabado com aquela manifestação. Outra coisa, vem o procurador-geral e diz, até o dia 14, queria convencer os ministros das Forças Armadas. Os ministros, eles são subordinados. Se eles quisessem, eles podiam... O presidente Garnier, perdão, o presidente Bolsonaro poderia ter trocado o comandante do Exército da Aeronáutica se esse fosse um empecilho. Eles eram subordinados, eles não tinham que ser convencidos, né? E, evidentemente, se estivesse o Bolsonaro, eu acho que todo mundo aí está indo de embrulho por conta do Bolsonaro, se tivesse o Bolsonaro querido o evento do dia 8 de janeiro, com um simples assovio ele botava lá 200 mil pessoas, não 2 mil. Essa narrativa do 8 de janeiro ela é bastante inverossímil. E eu alego ainda mais uma situação. Se tudo isso aconteceu, que nós aqui não vamos repetir, se tudo isso aconteceu, não é verossímil que eles desistiram? Se isso aconteceu, eles não desistiram? Aconteceu um fato aqui no Supremo Tribunal Federal que todo mundo conhece. Rodrigo Janot, um jornalista ali apelidou de Janot de Santo Cristo, entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. E o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque ele desistiu. Então, não há uma reação contra a desistência ou arrependimento eficaz. Não, já começou a fazer, mas se arrependeu. Então, são várias as alternativas postas para vossas excelências, que demonstram a incongruência narrativa dessa acusação. Eu defendo, obviamente, o almirante Garnier. Ele, evidentemente, não fez nada disso. E o desfile do dia 10 de agosto, que também agora, sem aditamento, foi posto, 10 de agosto de 2021. Olha, basta ir no Google,
há um ofício endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, do atual comandante do Exército, comandante Olsen, comandante do governo Lula, dizendo que houve o planejamento no dia 7 de julho para o desfile no dia 10 de agosto. E aí vai-se lá e busca. No dia 5 de agosto, essa proposta foi rejeitada numa comissão especial. No dia 6 de agosto, o presidente Lira, então presidente, disse que ia pautar. E no dia 10 de agosto, o dia do desfile, ele pautou e votou. Então, quem fez essa pauta foi o presidente Lira. Isso está aí, basta buscar. A manchete do dia no Jornal do Senado era: entenda a polêmica do voto impresso. Entenda a polêmica do voto impresso. Por quê? Porque era um debate. Isso não é criminalização de nada. Eu agradeço a Vossas Excelências, peço a Vossas Excelências a absolvição do Almirante Garnier por tudo que aqui foi dito. Se Vossas Excelências assim não entenderem a possibilidade da consunção, já admitida, no caso do ministro Cássio, ele não aplica nada. No caso do ministro André, que fez a requisição para o caso Boulos, Ricardo Noblar e Gadelha, ele aplica apenas um dos crimes, dizendo que o golpe de Estado é absorvido, é o princípio da consunção. E no outro caso, é mais evidente ainda. Os senhores peguem o dano qualificado contra patrimônio e dano contra o patrimônio tombado. Um é o dano ao patrimônio público, outro é o dano ao patrimônio tombado. E é óbvio que o patrimônio tombado, se ele for público, ele absorve outro crime. Então, há várias alternativas, caso Vossas Excelências não se decidam pela absolvição, para que essa pena seja minorada. Eu agradeço a Vossas Excelências, foi uma honra muito grande poder estar aqui todo esse tempo junto a essa tribuna do Supremo Tribunal